Oi, eu sou a Bia e vamos para os nossos livros lidos de julho. Gente, em julho eu li muita coisa, tipo assim, muita. Eu participei de 2 maratonas, a Emily, que é a maratona do GF, e a maratona da Fantástica da Mandy. Então eu li bastante. Além de ler os livros, eu também iniciei uma série de mangás, li de tudo um pouco real. Esse mês de julho foi perfeito, incrível. Eu tava lendo, tipo assim, um livro por semana e no final de semana eu lia 1 ou 2, dependendo do tamanho. Então foi incrível mesmo, tem indicações maravilhosas. Tem livros que não gostei? Sim, tem que eu gostei mais ou menos também. Então tem muitas indicações legais aqui pra vocês. No começo do mês, na verdade, eu comecei em junho esse livro e terminei só em julho. Não foi um livro que, eu demorei pra ler porque tava devagar ou eu não tava gostando. Não, na verdade, eu nem sei o que aconteceu. Eu comecei a L6, aí em junho foi um caos, as minhas leituras atrasaram. E aí ele foi ficando. Aí quando foi em julho, eu falei, não, eu preciso terminar, porque esse livro é muito bom, gostei demais. E eu preciso ler a conclusão dele. Estamos falando de Quero Comer Seu Pâncreas. A Sakura, ela tem uma doença no pâncreas. Só que, tipo assim, ela optou por não contar pras outras pessoas. Só quem sabe é o pai dela, a mãe dela e ela. Ela não quis contar nem pra melhor amiga, nem pros amigos, nem nada. Porque ela só tem 1 ano de vida, então ela quer levar esse ano da forma mais leve e tranquila possível, sem ter que lidar com os olhares de pena e todo mundo preocupado, sabe? É uma opção dela mesmo. Só que um dia ela tá no hospital e aí um colega de classe, não é nem amigo, tá? Um colega de classe encontra um livro no chão, ele pega pra ler e é o diário dela. E aí ele acaba descobrindo que ela tem essa doença. Isso acaba tirando um peso das costas dela, porque eles não são amigos. Então ela consegue, tipo assim, ser ela mesma, falar das dores e de como ela realmente está se sentindo. Com ele e ele aceitar de boa, porque até então ele não tem sentimentos por ela. E aí eles vão fazendo as coisas juntos e viram amigos. Então essa história aqui, ela começa com você já sabendo o que vai acontecer no final, no sentido de que a personagem vai morrer, mas mesmo assim, o final me chocou de um jeito que vocês não estão entendendo. Eu gostei muito dessa leitura, uma leitura rápida. A diagramação dele é muito tranquila e a letra é grandinha, então dá pra ler. E também tem o filme. Eu ainda não assisti, mas o livro me ganhou. Eu adorei. Inclusive foi presente do Alt. Obrigada, amigo, amei. Depois deste livro, eu fui para um outro que estava na minha estante há algum tempinho, mas que eu queria muito ler. E foi uma quebra de expectativas positiva. Eu já sabia que o livro ia ser bom, mas eu esperava que a história fosse seguir um rumo. E quando eu comecei a ler, eu vi que não era nada disso. Foi melhor. Foi muito bom, gente. Eu amei. É um livro favorito. Já gravei vídeo e conteúdo sobre ele em todas as minhas plataformas e sempre panfleto a partir deste momento, que é A Pequena Loja de Venenos. Aqui a gente tem 2 protagonistas. A história vai se passar entre a vida das 2, mas a gente também tem uma outra personagem que é muito importante para a história e que também está sempre presente. A gente tem a Nella, que viveu em 1700 e pouco, há muito tempo atrás, que é a dona da loja de venenos, e a Caroline, que é a mulher que vive na atualidade e que vai descobrir sobre essa loja de venenos do passado. Antes, tinha muito boticário, era comum, onde vendia remédios, e a mãe da Nella era uma dessas pessoas. Só que com o passar do tempo e a vida que a gente vai descobrindo que a Nella acabou levando, ela se vê nessa situação. O boticário da mãe dela agora virou uma loja de venenos. E o detalhe, esses venenos não podem ser usados contra mulheres e é vendido para mulheres. Justamente porque naquela época tinha muitos casos de agressão, de traição, e a mulher, né, se hoje já é difícil, imagina naquele período, no século XVIII. Então, é muito legal ver essa loja. E no presente a gente tem a Caroline, que é uma historiadora, mas que abriu mão de tudo para viver o seu casamento. E quando eles têm 10 anos de casado, ela descobre que ele traiu ela. E aí ela viaja para o lugar onde eles iriam comemorar sozinha. E lá ela reacende esse amor dela pela história. Ela acaba pesquisando e uma coisa leva a outra até ela querer saber que lugar é esse que ela encontrou. E aí é que a história das 2 se cruzam, mesmo tendo tanto tempo de distância entre a existência de uma e de outra. É muito bom, me prendeu demais. O único detalhe é que tem um pouco menos de diálogo e muita informação. Então, depois de um capítulo, eu me sentia, tipo assim, exausta, sabe? Parecia que eu tinha corrido uma maratona. Aí eu tinha que parar e depois voltar. É um livro que dá pra ler em um dia, mas acaba ficando cansativo. Mas não no sentido de zoado, de ruim. Não, é só porque realmente ele tem muita informação, ele é bem denso. Então, fica aí a minha indicação pra vocês.
Depois dessa leitura, eu falei assim, vamos sentir uma coisa mais leve? Vamos, né, ficar um pouquinho mais levezinho? Aí eu fui pra um romance, pra uma comédia que eu tava com muita expectativa, porque é um Friends to Lovers e eu amo. Só que eu tava com medo de me decepcionar depois da catástrofe que foi Táticas do Amor. Mas este não decepcionou. Estupidamente Apaixonados é o livro 3 do Clube do Livro dos Homens. E eu amei, é o meu favorito até agora. Ele é muito engraçado. Muito. Gente, eu não sei se eu que tava com o coração precisando rir desse jeito, não sei. Eu li algumas partes durante a live. E, gente, eu gargalhava. Eu ria muito. Me diverti demais com essa leitura. Mas outro ponto muito importante aqui é a nossa protagonista feminina, que é a Alexis. Que quem leu o segundo livro, Missão Romance, vai saber quem ela é e o que ela passou. E a força que essa mulher apresenta. E o livro também traz, né, os traumas do que ela viveu, o que isso refletiu nela, como que ela tá levando a vida. Eu me apaixonei por essa mulher, é uma inspiração real. Então, além da comédia, ele também tem essa parte mais profunda com a Alexis. Foi um livro que veio no momento certo e que foi perfeito. Eu amei muito, demais, demais. Meu favorito até agora mesmo. Aí a gente vai... Gente, quando eu vou falar desse livro, eu só lembro da Lucrécia. A gente vai pra um livro hypadíssimo, mas que depois que o hype dele começou a passar, eu vi muitas opiniões divididas de tipo, odeio, amo. E aí eu falei, cara, esse livro tá na minha estante já desde o Natal, né? Vamos tirar de lá. Que foi... E era um dos desafios também, nem lembro qual era o desafio. Leitura de verão. Eu amei, gente. Fica aqui o spoiler. Eu amei essa história, mas vamos seguir. Aqui a gente tem 2 autores, tá? A nossa protagonista feminina, ela é escritora de livros de romance. E o nosso protagonista masculino, ele é escritor de livros de suspense. O oposto um do outro. A January, que é a protagonista feminina, ela vai passar um tempo em uma casa, numa outra cidade, pra tentar escrever o livro dela, e ela também passou por uma situação complicada, então ela precisa esfriar a cabeça. Ela chega lá e ela encontra com Everett, que é o autor dos livros de suspense, e que assim, ela tem ele como inimigo. E aí, conversa vai, conversa vem, eles meio que apostam que ele vai escrever o livro de romance e ela vai escrever o livro de suspense. Uma coisa que E aí a história vai se desenrolando e tem um romance, mas pontos super positivos que eu gostei nesse livro. Primeiro, a parte por trás da escrita. A gente pega o livro pronto, né, e diz, caraca, tem isso. E a gente acaba não imaginando o trabalho que dá a pesquisar. Como eles são autores, eles mostram pra gente aqui como, tipo assim, eu vou escrever sobre determinado lugar. Cara, eu preciso conhecer aquele lugar. Como é que eu vou escrever sobre um lugar só tendo visto foto? Ou sem conhecer, sem fazer uma pesquisa, sem ler sobre? Então, dá muito trabalho. Eu gostei muito dessa parte, sério, demais, assim. Fez valorizar ainda mais a escrita dos autores. E outra coisa que eu gostei, eu achei profundo os personagens. Assim, a história deles, o romance deles, mas principalmente como cada um vai lidar com as dores do que tá vivendo na sua vida e se ajudar. E eu achei profundo, real, eu achei bem legal, bem interessante. Eu achei que foi além do romance que eu tava esperando. Ele trouxe muitas outras informações sobre coisas que eu não esperava mesmo e que surgiu aqui. Gostei. Desculpa, Lu, mas eu gostei. Vamos falar de uma decepção. Não foi uma decepção no geral, mas foi ao mesmo tempo. É assim que começa, é a continuação. A continuação não, né? É o livro 2 de É Assim que Acaba. Aqui a gente tem como que a vida da Lily e do Atlas está depois que eles ficaram juntos. Desnecessário. Completamente. Essa é a palavra, sabe? A gente já conhecia. Eu acho que em É Assim que Acaba, a gente já tem o suficiente da história dos 2 personagens. Eu acho que poderia ter sido... Eu sei que, inclusive, a Colleen Hoover não tinha planos de escrever esse livro, foi porque os fãs pediram muito, mas eu acho que poderia ter sido um conto, uma coisa simples, assim, 50 páginas no máximo, um capítulo extra, por exemplo, que estão lançando bastante agora, seria mais do que suficiente. Até aqui fica repetitivo, fica cansativo. E a mesma coisa do primeiro livro. Não vou dizer que foi ruim, porque assim, né, a história, eles 2 são os amores, a história deles não foi fácil, então a gente quer ver um pouquinho disso também. Só que, cara, eu não precisava de tudo isso de páginas, de verdade, achei completamente desnecessário. As crianças desse livro são muito melhores do que o resto da história.
É isso que eu vou dizer, infelizmente. Perdi tempo lendo. Foi o que eu senti. Aí agora eu vou falar do meu novo vício. Meu Deus, eu esperei por esse momento. Com licença, que é o meu momento de brilhar. Li 4, né? Mas só que o volume 4 eu li agora em agosto já. Eu não sei falar, Auloflag. É assim que eu falo. E aí eu não sei se tá certo. Me desculpem. Não tenho muito hábito de ler mangá, nem HQ. Mas aí eu estava lá procurando sobre e achei esse aqui, que era o volume 1. E a sinopse, falei, interessante, coloquei na minha wishlist. E aí, tá vendo? Às vezes o nosso hábito consumista, ele ajuda. Na maioria atrapalha, mas às vezes ele ajuda. E ele entrou, eu acho que foi na Prime Day, ou Book Friday, não lembro. Ele entrou em promoção, ele saiu por 16. E aí eu olhei e falei, essa história é interessante, eu gosto da premissa disso, vou comprar. Comprei um. Aí, tipo, não, mas não comprei todos os outros. Aqui a gente vai ter a história. Gente, é muito fofo, não dá. A gente vai ter a história desses 3 personagens, tá? E eu vou tentar resumir sem dar muito spoiler, porque é um romancezinho de amizade, é uma história engraçadinha, então não posso falar muito, senão vou entregar tudo. Mas eu vou explicar com imagens. Ela gosta dele. Ele é, tipo, popular, bonito, alto e tal, todo mundo gosta dele. E eles eram amigos há muito tempo, quando eles eram crianças. Só que eles acabaram se afastando. E agora, nesse ano novo que eles estão entrando, eles vão estudar juntos, de novo. E aí esse aqui tá igual, como sempre. E aí pra ele nada mudou da amizade. E aí ela pede ajuda pra ele, ajudar ela a conquistar o amigo dele. Até aí tudo bem? E aí, eles 3 vão virar muito amigos, mas principalmente ela e ele, né? Que eles vão se ajudar. E aí, no decorrer desse processo, um vai gostar do outro, o outro vai gostar de outro, e aí quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. E assim vai indo a história. Mas é muito fofo. Mas, assim, apesar de ser um romancezinho fofinho, é gostosinho, muito gostosinho de ler, gente. Eu fiquei com um sorrisinho assim, eu amo história de romance porque eu fico com um sorrisinho bobo, mas também fala muito sobre a amizade deles, vai além, sabe? Tem umas partes que a gente reflete muito. No volume 4 tem uma cena que eu já li em todos os lugares possíveis e pra todo mundo, porque aquela cena ali, meus amores, poderia estar uma cena, um episódio de podcast baseado em uma página daquele mangá. Enfim, tô gostando de todos, sigo lendo todos e cada final eu crio uma teoria diferente. Li, finalmente, o hypado da época, Os Garotos do Cemitério. Gostei. Médio. Gostei médio. Eu achei a história legal. Eu me senti muito, lembrei muito da Mandy lendo. A gente tem a mesma cultura. Essa cultura lá do México, do Dia dos Mortos. Então ele traz muito essa parte que a gente não tem muito conhecimento, né? Então eu achei muito interessante saber um pouquinho mais. Achei a ideia e o fato de Adriel ser transgênero, eles abordarem sexualidade, assim, de adolescentes, gostei muito também. Mas faltou, sabe? Eu acho que a história acabou se perdendo um pouquinho no caminho, foi muito óbvio. E faltou aprofundar em alguns detalhes também, sabe? Achei os personagens imaturos, tudo bem que eles são adolescentes, mas mesmo assim, pro que eles vivem, pra idade deles, eu achei muita maturidade também. Não foi uma leitura ruim, não senti que foi um tempo perdido. Eu gostei de conhecer um pouquinho mais desses personagens, dessa história, mas não é um livro, tipo assim, super 4, 5 estrelas. Ele é bem mediano mesmo, mas gostei bastante. Penúltimo livro, Layla Green Não Está Nem Aí. Aí vocês me perguntam, gente, eu coloquei esse livro na minha wishlist só pela capa, tá? Isso aqui foi pra minha wishlist só pela capa. E eu li no final de julho, acho que foi um dos últimos livros que eu li no mês de julho. Delilah, ela é fotógrafa e ela tenta viver, tipo assim, das fotografias dela, mas ela não consegue ainda, então além de trabalhar como garçonete, ela também faz foto pra cerimônia. E aí vai ter o casamento da meia-irmã dela, que vai ser na cidadezinha onde ela morava antes. E assim, a grana é alta. E ela vai pra lá, voltar e relembrar as coisas do passado. A família que sobrou, porque a mãe dela morreu, e aí o pai dela se casou com essa madrasta, que já tinha uma filha, e eles construíram uma nova família. Mas logo depois o pai dela morreu, e aí ela foi criada pela madrasta e pela meia-irmã. E a relação dela com a madrasta e com a meia-irmã não foi nada boa. Então ela tem muitos traumas da casa, delas, da cidade. Ela volta
sabendo que vai ser um inferno pra ela. E aí lá ela reencontra algumas pessoas, surge um romance, né? Um romancezinho com uma pessoa totalmente inesperada, e a história vai se desenrolando a partir disso. Eu gostei muito do romance, mas, assim, em alguns momentos a Delilah me irritou. Algumas atitudes da Delilah me estressaram, me irritaram um pouco. Gostei de todo o resto. Não foi um livro que eu não gostei, gostei bastante, de verdade. Por mais que a Delilah tenha me estressado muito, mas gostei. Vou terminar falando de um conto nacional, se você puder me ouvir. Ele tem 54 páginas ou 52. E assim, lágrimas, dor e sofrimento. Dor e sofrimento. E a gente vai ter a nossa protagonista, uma adolescente, que ela é invisível para as pessoas. Tipo assim, ninguém repara nela, ninguém fala com ela, todo mundo faz questão de ignorar. Então ela aprendeu a ser invisível. Isso porque desde sempre o pai dela, a família dela, né, vivia se mudando de cidade para cidade. Então quando ela estava reconstruindo ali, construindo laços com as pessoas, eles precisavam se mudar. Então ela nem se dava mais ao trabalho de falar com as pessoas e as pessoas, tipo, também não falavam com ela. E até que um dia, no lugar onde ela gosta de ficar, tem um menino, e aí ele fala com ela e ela fica tipo assim, comigo? Tem alguém falando comigo de fato? Isso surpreende ela e aí eles começam uma amizade. Mas, além disso, porque o foco não é só nessa amizade, a gente também tem o foco na família dela. A gente tem a vida dela dentro de casa e algumas coisas vão despertando na gente um alerta de que, cara, tem alguma coisa errada. E tem, gente, tem. Eu amei. E a escrita da Lucy, ela conseguiu me prender a história. E eu senti isso. Eu senti que a história teve um início, a gente consegue viver o início da história, a gente prende durante a leitura e o final é perfeito para aquilo. E você também se apega aos personagens. Tudo isso em 5... Gente, imagina, tudo isso com pouco mais de 50 páginas. Entende? É isso que é impressionante. Então, fica aí a minha indicação pra vocês, porque eu gostei realmente bastante, fiz todo mundo ler. É isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, li muito realmente em julho. Eu espero que esses livros sirvam de indicação pra vocês, deem uma chance pro que o seu coração mandar. E não se esquece de já curtir esse vídeo, se inscrever neste canal e me acompanhar nas outras redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau!